Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todo mundo aí, boa noite, boa noite, boa noite. Fala bisões, boa noite, vamos entrando, vamos começar nossa live. Um abração, você está chegando agora e já fala aqui qual a sua cidade e o concurso que você está estudando. Coloca aqui sua cidade, o concurso que você está estudando, só para poder entender aqui o público que está acompanhando a gente aqui. Porque essa live é uma live muito importante, vou ensinar hoje você como estudar do jeito certo. Quais são as melhores práticas para que você possa ter um estudo de qualidade, um estudo de alta performance, um estudo com resultado. Então isso tudo a gente vai discutir hoje aqui. Será que é só estudar? Será que é só colocar a bunda na cadeira e estudar? E é assim que você vai ser aprovado? Então a gente vai estar falando sobre isso aqui, cara. Quais as melhores práticas, as melhores técnicas de estudo que você vai utilizar para você ter um resultado satisfatório. Então, galera de Campos Altos aí, soldado da PMG, tamo juntos, um abraço. Vai sair concurso da PM, vamos estudar. Salve Bisões, salve Ana, tudo bem? Tudo jóia? Contagem, PMG, bacana, Lagoa da Prata, PMG. Galera da PMG tem peso aí, hein? Tem a galera da PMBA aí também, que eles estão pra PMBA. Petrolina, Pernambuco, tamo juntos, PM. Guarda Municipal de Betim, legal, bacana. Tá com o edital aberto aí, né? Prova já agora, bem legal, bacana demais. Raul Soares, muito bom ter vocês aqui, cara. Seja bem-vindo, galera também do sócio educativo. Legal. Pessoal, eu vou tirar o chat aqui e na medida que a gente vai trabalhando aqui, eu vou colocando no chat, a gente vai interagindo, porque essa live é uma aula importante, eu também não quero ficar perdendo muito seu tempo, falando coisas desnecessárias, a gente vai focar aqui no de fato interessa. Então vai ser uma live bem produtiva, mas ao mesmo tempo também eu não vou atropelar alguns assuntos. Então eu vou tentar ser claro, objetivo no que eu vou trazer aqui, sem enrolar direto a um assunto que hoje eu vou ensinar vocês a estudar do jeito correto, como você ter uma maior produtividade nos seus estudos aí. Então, todos sejam muito bem-vindos, boa noite a todo mundo. Provavelmente eu não vou deixar essa aula salva, então muita gente me pergunta, professor, você vai deixar essa aula salva? Provavelmente eu não vou, então, anota, tá? As informações que eu vou falar aqui, é importante que você anote, que você não fique só no estudo passivo, me vendo aí, cara, e não fazendo nada, não anotando as informações que eu vou trazer aqui. Queria fazer alguns compromissos aqui com você. Cara, eu pretendo fazer uma live toda semana aqui no meu Instagram. Então a gente está trazendo aqui um projeto bem legal, que é o Clube do Aprovado. Depois eu vou poder falar melhor sobre esse produto, esse projeto para vocês. Hoje a gente não vai tocar sobre isso, mas a gente perguntando o que seria isso, mas em outro momento a gente conversa, prometo para você. Mas, cara, alguns compromissos importantes aqui que eu preciso que você tenha para que a gente possa seguir uma sequência de lives. Eu posso te ajudar, porque alguém para te ajudar você vai ter, beleza? Você vai ter. Então eu preciso que você tenha, primeiro, persistência, que você é um cara que não desista, que continue firme, persista, seja um cara persistente. Segundo pilar importante aqui, organização. Então, persistência, organização. Terceiro pilar importante, progresso. A gente sempre vai progredir, a gente sempre vai evoluir, nem que seja 1% todos os dias, mas esse é um pilar importante aqui pra gente. E o último pilar que é a aprovação. Então são 4 pilares importantes do Clube do Aprovado que eu quero apresentar para vocês hoje, que é persistência, organização, progresso e, obviamente, o último, que é a aprovação, que esse é o nosso objetivo aqui. Então são pilares importantes que eu espero que você tenha aí, comportamentos, mas eu não vou falar hoje de motivação, não. Eu vou te falar como que você de fato estuda, como é que de fato você vai organizar os seus estudos aí. Beleza? Acho que a galera já chegou, então já vou começar. Não vou aqui perder tempo. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. Você vai fazer uma prova de concurso. O que vai determinar se você vai ser aprovado no concurso é o quê? É quem acerta mais questões. Beleza? Então, se você ser aprovado no concurso, você tem que acertar. Quem acerta mais questões é que vai ficar com as vagas. Isso é óbvio. Para você acertar mais questões, você precisa saber mais do que a maioria. Então, para você acertar mais questões, você precisa saber mais do que a maioria. Beleza? E para você acertar mais do que a maioria, você tem que lembrar mais do que os demais candidatos. Então, tem que ter a capacidade de lembrar aquele conteúdo, a capacidade maior de lembrar aquele conteúdo do que os demais candidatos. É óbvio. E para eu poder lembrar um conteúdo, o que eu preciso? Eu preciso aprender. Então hoje, basicamente, eu vou ensinar você como que você aprende. Essa aula, na verdade, ela tinha que ser uma aula basilar, a aula número 1, lá no seu ensino médio. Então, as pessoas ensinam geografia, ensinam física, ensinam química, matemática, português. O cara aprende direito constitucional, aprende direito penal, mas o cara não sabe como estudar.
Tem a maneira correta de estudar? Obviamente que tem. Não é só botar a bunda na cadeira. O cara fala, não é só botar a bunda na cadeira e estudar. Não é só botar a bunda na cadeira e estudar. Porque se fosse só estudar, se estudasse, garantisse alguma coisa, talvez aquele colega seu lá que está fazendo inglês, ou aquela amiga sua que está fazendo inglês lá, cara, ela só assistir as aulas de inglês e ela ia aprender a falar inglês. Mas ela não aprende a falar inglês só assistindo aula. Porque se fosse só assistir aula que você vai aprender, estava tudo certo. Mas não é assim que funciona. Então não é só você estudar que você vai aprender alguma coisa. Então tem uma maneira correta de aprender. Então esse é um questionamento que eu fiz na minha vida. Eu estudei 2 anos para passar no meu primeiro concurso. 2 anos para passar no meu primeiro concurso. Cara, 1 ano da minha vida eu estudei errado. O que é estudar errado? Sem organização. Uma organização mínima eu não tinha. Eu estudava a matéria que eu gostava. Eu tinha medo de algumas matérias. Eu tinha medo de língua portuguesa, eu tinha medo de redação. Eu tinha medo da matemática, eu tinha medo mesmo. Pavor. Minha vontade é que o concurso não tivesse língua portuguesa. Né? Isso, obviamente, não ia acontecer, né? Mas redação, no mínimo, eu rezava para que o concurso não viesse com redação. Eu tinha muito medo mesmo. Tinha medo do erro. Enfim, uma segurança, o julgamento das pessoas. Tinha uma série de coisas. O concurseiro, ele tem uma certa insegurança que a gente tem que isso é normal, que vai acontecer nesse processo. E eu passei por tudo isso, cara. Então, isso deu 1 ano na minha vida errado. Paraquedas, todo concurso que saía eu fazia. E que uma hora eu falei assim, brother, não tem como, velho. Tem um jeito de estudar, tem uma maneira correta de estudar, tem uma maneira correta de aprender. Que isso é importante. Quando você... vamos fazer um combinado aqui. Toda vez que você for estudar, você vai falar assim, não, hoje eu vou estudar muito. Não, você não vai falar isso mais. Tem aluno que fala, hoje eu vou estudar muito, vou estudar pra caramba. Não, você vai falar isso mais. Você vai falar a partir de agora, hoje eu vou aprender muito. Hoje eu vou aprender pra caramba. Porque o seu objetivo aqui não é estudar por estudar. Seu objetivo é estudar para aprender. Para essa informação ficar guardada no seu cérebro, para que nunca mais você esqueça aquilo ali. Então esse é um ponto importante que eu já queria, para começar a nossa live aqui, que você entendesse isso. Existe uma maneira sim de aprender. Existe uma maneira assim de aprender. Só que as pessoas hoje em dia floriam demais, né? Deixam uma coisa toda floreada. Mas hoje o problema de vocês não é mais o conteúdo. Há um tempo atrás, quando eu estava para concurso público, cara, a gente tinha um problema muito grande de achar bons professores, achar bons materiais. Hoje você tem esses materiais aos montes aí na internet. Porém, saber utilizar a ferramenta que você tem é fundamental. Não adianta você ter uma arma que você não souber utilizar ela, manusear essa arma, não adianta de nada. Então esse é o meu objetivo aqui hoje com vocês. E assim, só para vocês terem noção, vou contar a história de um aluno. O nome desse aluno é Samuel. Cara, esse cara chegou comigo lá no presencial. A gente estava com o presencial da Polícia Militar e tal. E ele foi fazer a matrícula nesse presencial. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte, Davi, velho, eu vou fazer o curso presencial e tal. Porém, eu já bati o edital 3 vezes da PM. Ele chegou e falou isso para mim. Eu já bati 3 vezes o edital da Polícia Militar. E eu quero fazer o presencial para reforçar algumas coisas e tudo mais. Mas eu já vi de todas as matérias, 3 vezes o edital, aquela coisa toda. Logo de cara eu já fiquei assim, eu tenho muita experiência em concurso, aquela coisa toda. Olhei para a cara do camarada e falei assim, velho, esse cara tá achando que sabe demais. Vamos ver se esse cara realmente sabe. Eu falei assim, Samuel, cara, a gente vai fazer um simulado, dia tal, no domingo, né, na época lá, no domingo a gente vai fazer um simulado, eu queria que você participasse desse simulado, você vem? Ele falou assim, professor, eu vou. Beleza. Ele fez o simulado. Cara, fui corrigir o simulado do cara, o cara não fez nem 60% da prova. O cara não fez nem 60% da prova. Ou seja, o que adianta o cara ficar estudando, só que ele estuda e esquece. Estuda e esquece. Tem gente aí, se eu perguntar o que o cara estudou há 4 meses atrás, há 1 mês atrás, ele não sabe. Se eu te perguntar um conteúdo que você estudou 1 mês atrás, você não sabe. Tem gente que está aqui nessa live que não sabe. Se eu te perguntar o conteúdo que o cara estudou 1 semana atrás, ele não sabe. Porque é como se fosse uma máquina, né? O cara aprende e esquece, aprende e esquece, aprende e esquece. Em vez dele ficar empilhando conhecimento, ele fica alternando conhecimento. Ele fica variando o conhecimento. Ele não empilha o conhecimento. Ele não vai aprendendo uma coisa, gruda aquela informação, vem outra informação, gruda aquela informação. Não. Qual é a preocupação maior de vocês?
A preocupação maior de vocês é de querer aprender algo novo o tempo todo, mas vocês esquecem aquilo que vocês aprenderam lá atrás. Então a preocupação não é só querer aprender algo novo, mas é garantir que aquilo que você aprendeu, você guardou, você reteu, você colocou isso na sua memória, formou um bloco de memória ali dentro. Então é isso que a gente vai discutir muito aqui. Ah, você está falando de revisão? Sim, revisão é importante, mas a gente vai chegar lá. Eu nem comecei a falar ainda, eu nem comecei a nossa aula ainda. Só estou falando para você que a gente tem que entender isso, aprender. Tem uma diferença entre estudar e aprender. Nem tudo que você vê, nem tudo que você ouve, nem tudo que você percebe, você guarda para si. A sua mente trabalha com um processo chamado de economia de energia. Então sua mente não é louca, mano. Então nem tudo que ela vê, ela vai guardar. Porque senão você vai pirar, você vai surtar, você vai dar crises. Por isso que tem muita crise de ansiedade, muita coisa, porque a gente tem, hoje é a era que a gente processa muita informação. Então se a nossa mente não fizer uma boa gestão dessa informação, a gente pira. Por isso que você não guarda tudo que você vê. Então a gente tem que dar um indicativo para o nosso cérebro, o que aquilo é importante, o que é fundamental. Isso a gente vai falar hoje aqui sobre isso, mas só para você entender que não fica com essa neura, não queira ter essa neura de querer bater edital em X tempo. Ah, vou bater o edital em X tempo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não quer dizer assistir todas as aulas do curso, zerei o curso, olha que bacana. Isso não quer dizer absolutamente nada se você não aprendeu o conteúdo que você assistiu ali. Beleza? Então, já fica para vocês esse recado aí importante para a gente já dar início aqui às nossas aulas. Cara, nossa aula. Cara, eu pretendo, já trazendo aqui para vocês, eu pretendo fazer aulas todas as semanas, só se vocês curtirem o projeto aqui que a gente vai trabalhar. Beleza? Para a gente poder começar, eu queria falar o seguinte para vocês. A gente vai falar aqui agora sobre os 5 estágios de conscientização do estudante. Beleza? 5 estágios de conscientização do estudante. Eu só vou abrir o chat aqui só para vocês me falarem o seguinte, se o áudio está chegando legal, se a imagem está bacana aí para vocês. Queria só um feedback. Beleza? Falei assim, não, o áudio está legal. Bota o foguinho, sabe? Aquele íconezinho do foguinho. Taca o foguinho aí só para poder entender que o áudio está legal, que você está ouvindo bacana, que está tudo certo aí. Coloca aí para mim aí, para dar esse feedback aí, por gentileza. A gente vai começar agora. Nem comecei ainda, vamos começar agora. Fala, Augusto, beleza? Tudo ok, Vitor? Valeu, obrigado. Tá assim, tá show, tá normal. Ô, bacana, legal, pessoal. Muito bom. Top. Obrigadão, tá? Volta e meia eu vou perguntar a vocês esse feedback. Então, assim, eu pedi a colaboração de vocês aí só pra gente poder continuar. Beleza? Só pra gente tá trabalhando isso aqui. Vamos lá, então. Vou desativar aqui, então, os comentários. Obrigadão. Vamos lá. Pessoal, vamos falar aqui dos 5 estágios de conscientização do estudante. Beleza? Todo mundo passa por esses 5 estágios. Talvez você esteja em um dos estágios que a gente vai trabalhar aqui. São 5 estágios importantes que eu vou falar. E aí, à medida que eu vou falando, você vai se identificando em qual estágio você se encontra. Beleza? Qual estágio você se encontra hoje. Isso é importante por quê? Porque a gente vai entender sua dificuldade, o que você está passando, e a gente vai trazer soluções para poder corrigir isso. Beleza? Então, todo concurseiro ele passa por 5 estágios. E a gente vai falar cada um deles a partir de agora. Quais são os 5 estágios aí do concurseiro? O primeiro estágio, pessoal, é o estágio espectador. Esse é o primeiro estágio. Estágio espectador. Que estágio é esse? Eu vou te contar uma história que é o seguinte, brother. Tem uma aluna minha, o nome dela é Daniela. Cara, essa aluna, o que acontece? Ela foi estudar, ela já tinha por volta ali de seus 28 anos de idade, já tinha feito pós-graduação e tudo mais. Ela estava tentando se inserir no mercado de trabalho. E aí ela fez faculdade, fez engenharia e tudo mais, ela não conseguiu entrar no mercado de trabalho, né? Como é comum aí da maioria das pessoas, elas se formam, enfim, e a gente sabe como é que funcionam as coisas. Ela resolveu não fazer concurso. Aí o que ela fez, meu brother? Fez o que a maioria faz. Eu vou comprar um curso preparatório e vou começar ali estudar ali as aulas que estão ali. Só que ela tinha pouco tempo. Então o que ela fazia? Estudava as aulas. Ficava lá assistindo videoaula, mais videoaula, mais videoaula. Ela está no estágio que eu chamo estágio espectador. O que é o estágio espectador? É aquele tipo de aluno que fica focado em videoaula. O maior tempo de estudo dele, o tempo que ele tem disponível para estudar, ele utiliza ali em videoaulas.
Fica em videoaulas. O tempo todo. Videoaulas, videoaulas, videoaulas. Esse aluno também espectador é aquele tipo de aluno que compra os 5 cursos, ele contrata umas 5 plataformas, ele compra 5 cursos diferentes, compra um monstro e mais uns 4 cursos diferentes, e ele fica assistindo as videoaulas de todos esses cursos. Não, eu vou maratonar. É o famoso aluno que eu chamo aluno Netflix. Ele é o cara que não, velho, eu quero ter certeza que tudo dessa matéria, eu estudei tudo dessa matéria e eu não quero ter nenhuma margem de erro. Aí ele compra 5 cursos preparatórios diferentes, ele assiste essas 5 cursos preparatórios diferentes, porque ele é um cara, geralmente, pessoal, o espectador é um cara inseguro. O cara que fica muito em videoaula é um cara inseguro. É um cara medroso, ele tem medo, ele é inseguro. Então ele vai lá, ele assiste 5 aulas diferentes, 5 professores diferentes, porque ele quer ter a certeza que tudo que ele assistiu, tudo que ele viu lá, vai cair na sua prova. E ele não quer que caia nenhuma pegadinha. Ele quer ser um cara à prova de falhas fazendo isso. Qual o problema do espectador? Então, um problema muito grande, mano, porque, brother, ele é um cara que a retenção dele vai ser bem pequena em relação aos demais candidatos. Aos demais que a gente vai ver aqui. Quando o cara tá no nível de consciência aqui do espectador, é um cara que ele trabalha muito uma coisa que a gente chama estudo passivo, um cara que recebe muita informação. Porém, a informação que ele recebe, ele não consegue guardar essa informação com uma certa precisão. Então ele é o cara que fica assistindo por assistir, às vezes ele faz alguma anotação ou outra, só que ele não está no ideal. Assistir aula é importante? A gente vai ver, pessoal, vou te falar uma coisa, tá? Isso é um ponto importante. Velho, assim, sendo sincero para você, a maioria dos conteúdos aí você nem precisa assistir videoaula. A maioria dos conteúdos aí você nem precisa assistir videoaula. A gente vai falar sobre isso depois, mas existem alguns estágios, tá, de aprendizado que a gente vai falar, que quem está no estágio 0 ali, intermediário, às vezes precisa assistir uma videoaula ou outra. A gente vai falar sobre isso. Mas o aluno espectador é o cara que ele acha que não, é só videoaula que resolve o problema. O aluno que eu chamo aluno Netflix. Talvez você esteja nesse estágio espectador. Geralmente quando o cara está começando os estudos, ele fica muito nesse estágio aí. Então esse é um estágio de conscientização, é um estágio de consciência aí que a gente tem do concurseiro. Qual o segundo estágio, cara? Qual o segundo estágio aqui que nós temos quando a gente fala aqui do de consciência? Vou colocar aqui para você. O segundo estágio é o estágio leitor. O cara sai, são estágios, tá? Então o cara sai do modo espectador, ele viu videoaula, só que ele começa a entender que só videoaula não resolve. Fala assim, não, brother, só videoaula não resolve. E aí ele começa a entrar no estágio leitor. Aí ele começa, não, tem que ler, porque ler é mais rápido, né? Eu aprendo conteúdo com uma certa rapidez, e isso é verdade. Quando você lê, você tem uma rapidez maior de aprender. Só que o cara, ele acha que é só ler que tudo vai estar resolvido, tudo vai estar legal. Aí ele entra nesse estágio, né? Então o cara sai do espectador, ele começa a entrar, o concurseiro começa a entrar no segundo estágio aqui, que é o leitor. Aí ele contrata aqueles PDFs de 200 páginas, sabe? Cada aula é 200 páginas, 300 páginas. Ele vai fazer concurso da PM, que a prova é daqui 2, 3 meses. Aí ele acha que vai conseguir ler cada PDF lá de 200, 300 páginas. Bacana demais. Esse é o segundo estágio. Daqui a pouco a gente vai falar a solução para cada um desses caras, mas só para você entender como é que funciona o estágio aí os estágios aqui do concurseiro. O leitor, cara, é um cara que ele tem um pouco de medo, tá? Ele tem um pouco de medo de resolver questões. Então ele fica muito na teoria, quando o cara está no estágio de leitor e também no espectador. São dois tipos de cara que tem muito medo de resolver questões, resolve poucas questões, porque geralmente quando a gente resolve questões, o cara tem medo do julgamento. O maior medo do ser humano é de ser julgado. Porque as pessoas têm vergonha, por exemplo, de fazer stories na rua, alguma coisa assim, porque o cara tem medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar a respeito delas. E o concurseiro também, ele sofre muito do julgamento que ele faz consigo mesmo. Então, quando o cara faz um simulado lá, por exemplo, de 10 questões de língua portuguesa, aí ele erra 2, ele faz um julgamento, eu sou um bosta, eu sou um burro, eu não sei de nada, eu sou um cara fracassado. Então, geralmente, o cara que está no nível, está no estágio de consciência de leitor e de espectador, são caras que têm medo de fazer questões, porque esse cara, ele tem medo dos julgamentos, beleza? Então, esse aqui é o leitor. Nós temos um outro estágio. Eu estou falando dos estágios, daqui a pouco eu vou falar o que a gente vai fazer para cada um deles, tá? Como é que a gente corrige esses pontos e qual é o ideal, né? Pode ficar tranquilo como chegar lá. Aí o cara sai do estágio de espectador, perceba, estou em espectador, videoaula, eu quero assistir videoaula. Ok, só que depois ele começa a entender que a leitura é importante, que ele tem que fazer a leitura, e ele começa a se tornar agora o cara praticante. Olha que coisa legal. O que é o praticante? O praticante é o cara que
começa a resolver questões. Ele entende que a aula é importante, assistiu a videoaula, ok, ler é importante, mas ele entende que mais importante ainda é resolver questões. E ele começa a ser um cara ali praticante, começa a resolver questões. Ele já não tem... Ele já tem ali a prática de resolver questões todos os dias, ele já tem uma meta de quantidade de questões que ele vai fazer. Esses são os estágios de consciência que nós temos. O primeiro, o espectador, depois o leitor, depois o praticante. E aí, cara, o que acontece? Do praticante, ele começa a entrar para um outro estágio. O concurseiro começa a entrar em outro estágio, que é um estágio interessante, que é o estágio aqui do aprendiz. Então, o concurseiro ele sai do espectador, ele vai para o leitor, depois ele vai para o praticante, já começa a resolver questões, e aí ele começa a entrar no estágio aprendiz. O estágio aprendiz, o cara ele já tem uma organização de estudos, ele já sabe a importância de resolver questões, ele já sabe a importância de resolver questões, ele já faz revisões, porque um problema do praticante, o anterior que eu falei, um problema dele é que ele não revisa. Ele é um cara que pratica, porém ele não revisa. Ele tem um problema muito sério na revisão, ele não faz a revisão. Agora o aprendiz não. O aprendiz ele já faz a revisão, ele já tem uma organização de estudos, ele já resolve questões, ele sabe qual o melhor método para ele aprender. Ele é um cara que já está mais ou menos ali no caminho, ele já tem mais ou menos uma noção. Só que o seguinte, o que é aprovado em concurso não é o aprendiz. O que é aprovado em concurso não é o aprendiz. O que é aprovado em concurso, para você ser aprovado em concurso, você tem que entrar no último estágio, que é o estágio competidor. Só é aprovado em concurso público quem atinge o estágio de competidor. Você não tem que ser um aprendiz, você tem que ser um competidor. Entenda uma coisa, no campo de futebol, um jogo de futebol, melhor dizendo, um jogo de futebol, Copa do Mundo, a final de Copa do Mundo, nós temos lá torcedores. Nós temos as pessoas que estão na arquibancada. Ok? Os torcedores, eles não são competidores. Eles estão na arquibancada, eles estão só apenas vendo o jogo. Eles estão vendo os jogadores ali jogarem, competirem naquela competição. Os jogadores que estão ali, esses sim são os competidores. Por que eu estou te falando disso? No concurso público, tá cheio de gente que está na arquibancada. No concurso público, tá cheio de gente que está na arquibancada. Mas você não tem que estar na arquibancada, você tem que estar na competição. Isso quer dizer o seguinte, no concurso público, pessoal, nós temos lá 100 mil inscritos, por exemplo, 90 mil inscritos, 90% desses candidatos estão na arquibancada. São os paraquedistas. São aqueles candidatos, por isso que você não tem que preocupar com o concorrente, porque esses 90% estão lá apenas, sabem nem o que está caçando lá. Não sabe nem o que está caçando lá. Apenas 1% dos candidatos que são inscritos em concurso, apenas 1% em média ali que são aprovados. Então no concurso, por exemplo, de 1.000 vagas, se eu tenho 100 mil pessoas inscritas, apenas 1% que de fato vão ser aprovados. E desse universo de 100%, apenas 3% são os de fato que são os competidores. São os que seguirão para as próximas etapas do concurso, serão chamados para o TAF, serão chamados para o psicológico, enfim, para as demais etapas, estão de fato, que vão de fato competir por essa vaga. Então, se você de fato quer ser aprovado em concurso, você tem que ser um competidor, entender que o concurso público é uma competição, não só consigo mesmo, mas também com o cara que está lá do seu lado, mano. É uma realidade, não adianta. Não adianta você vir, não, brother. Não adianta. Então, quem ganha o jogo é quem é o competidor. E como é que eu faço para ser competidor? O competidor é aquele cara que, além de ter uma organização de estudos, além de resolver questões, além de fazer revisões, esse cara, ele faz uma coisa chamada simulado. O simulado é fundamental para o competidor. Se você quer ser um competidor, você tem que fazer simulados de forma sistemática, cara. Você tem que organizar de forma sistemática. Toda semana fazer um simulado, ou todo mês fazer um simulado, ou fazer 2 simulados por mês. Porque o competidor, ele não tem medo do resultado. Tem aluno, quando a gente fez o presencial, a gente tinha um presencial e a gente tinha o simulado. O simulado nosso, a gente simula um ambiente de prova. Então tem hora para entrar e tudo mais. A gente cobra até uma taxa de inscrição, né, e tal, para o cara ir, o cara se comprometer a ir. E aí, tipo assim, tinha uma sala de 100 alunos.
10 pessoas. 10 pessoas. Já chegou a ser 10 pessoas em fazer o simulado. Uma sala de 100 alunos lotada. Alunos que assistem às aulas todos os dias. Apenas 10 alunos. Já chegamos nesse ponto. Apenas 10 alunos foram simulado. Agora, por que os outros 90 não foram? Com medo do julgamento. Com medo do julgamento. Não só o julgamento dela, mas também das outras pessoas. Porque elas têm medo do coleguinha do lado perguntar: e aí, o que deu? Qual foi a sua nota? Então elas preferem ficar enganando que elas estão estudando e elas fogem do resultado. Elas têm medo do resultado. O competidor não tem medo do resultado. E ele não tem medo de errar, ele quer errar, inclusive. Ele quer errar, não que ele tenha um compromisso com o erro, mas ele quer errar aqui para não errar no dia da prova. E aí, quando ele erra, ele entende que errar é bom, que errar traz aprendizados. Quando você souber isso, mano, que errar traz aprendizado, que errar é bom, que errar aqui pra gente, ele vai trazer um ensinamento, que as questões elas vão mostrar as nossas falhas. Tô errando, tem 3 motivos, anota aí, eu quero que você anote aí para mim. Tem 3 motivos pelo qual você erra a questão. Por que você tem que anotar? Porque quando você fazer questões, você vai classificar o motivo pelo qual você erra. Tem 3 motivos pelo qual as pessoas erram questões. Primeiro motivo que as pessoas erram questões, que é o motivo mais comum, por falta de teoria. Então, o primeiro motivo que você erra uma questão é por falta de teoria. Você não tem um conhecimento teórico. E por você não ter aquele conhecimento teórico, você erra a questão. Você não sabia aquela regra lá em casa. Por você não saber essa regra de casa, você errou. Ok, você não tem um conhecimento teórico. Segundo motivo pelo qual as pessoas erram questões. Segundo motivo é falta de atenção. Você sabia, presta atenção. Aqui, no segundo motivo, você sabia por que você errou. Ou melhor dizendo, você sabia o conteúdo teórico. Porém, você não prestou atenção naquela palavrinha que apareceu lá. O não, o exceto, o apenas, o somente. Você não prestou atenção naquela palavrinha que estava lá para acabar com a sua vida. Mas você sabia o conteúdo teórico. Você sabia ali a matéria. Porém, você não prestou atenção nesse detalhe. E o terceiro motivo pelo qual você erra a questão, e esse motivo, se você estiver errando por esse motivo, eu chamo sua atenção para corrigir esse erro imediatamente. Porque o terceiro motivo é por esquecimento. Esse é o pior erro que você pode ter. Que é quando você olha a questão, você já viu aquela questão, você lembra que o professor já te falou aquilo ali, mas você não lembra mais. Você lembra que você estudou há 2 semanas atrás, há 1 semana atrás, há 2 dias atrás, há 4 dias atrás, porém, você esqueceu aquele conteúdo. Se você esqueceu, o seu famoso deu branco, né? Se você esquece, se você está esquecendo o conteúdo, ali mostra que você está falhando numa coisa chamada revisão. Você tem que ter técnicas de revisão mais eficientes. E aí você fica vendo essas balelas na internet, o cara falando assim, não, você tem que revisar com 24 horas, você tem que revisar com 7 dias, você tem que revisar com 15 dias, você tem que revisar com 30 dias, você tem que revisar com 60 dias. Ciclo de revisão. Mano, não é tão simples assim não, tá? Quem estuda para concurso público sabe o que eu estou falando. Quem estuda de verdade para concurso público sabe o que eu estou falando. Não é tão simples assim não. Não, é só 24 horas, 7 dias, não sei o que. Não é tão simples. Quando você tem um volume muito grande de matérias, como é que você vai revisar? Não tem como, você tem que aprender algo novo, você tem que revisar ainda. Então, toma muito cuidado com isso, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então, esses são os 5 níveis de consciência que nós temos. Espectador, fechado? O leitor, então, o praticante, o aprendiz e o competidor. Então, fica atento com isso. Isso só está começando. O cara já começou a lá? Não, mas entrei agora. Estamos só começando. Seja bem-vindo. Fechado? Galera, vou abrir de novo aqui o chat só para poder ouvir vocês. Estão entendendo até aqui, pessoal? Tá massa a aula? Tá bacana? Escreve aí, tá massa. Deixa eu ver como é que tá legal. Você tá chegando legal aí, a imagem, a voz. Fala aí, tá massa, tá legal. Comenta aí para mim. Beber uma água por enquanto isso aqui. Bacana demais. Então, esses são os 5 estágios aí. Talvez você está num deles. Talvez você está no primeiro, talvez você está no segundo, você está no terceiro, você está no quarto, está no quinto. A gente vai corrigir tudo isso aqui hoje, mano. A gente vai corrigir, então aqui para te ajudar. Beleza? Tá massa, tá legal. Isso é bom. Vamos lá, brabo. Valeu, tamo junto. Legal, tá massa. Vamos continuar então. Beleza. Show. O que a gente vai trabalhar aqui agora, cara? A gente vai trabalhar os elementos que você precisa para você ser aprovado em concurso público. E a gente vai discutir cada um deles. Beleza? É o que você já tem aí, é o que você já faz aí, mas talvez você não está usando de maneira correta.
eu tenho pouco tempo com vocês, né? Minha live aqui vai dar 1 hora e meia no máximo, então assim, meu tempo é reduzido. Mas entenda que toda semana eu vou estar aqui para te ajudar. Um mentor você vai ter, beleza? Alguém para te ajudar, para pegar na sua mão e falar assim, faz assim, eu vou estar aqui. Agora você tem que colocar esse conteúdo em prática, tá? Então a gente vai falar aqui agora de alguns estágios importantes. A gente falou sobre os níveis de consciência, ok? Para a gente poder começar e tal, a nossa brincadeira aqui. E eu vou falar aqui para vocês das fases de aprendizado. Isso aqui é importante, tá? A gente tem que sempre respeitar, pessoal, uma coisa chamada fase de aprendizado. Talvez você esteja numa dessas fases aí, ou se você está em uma delas, né? Você está indo para concurso público. E dependendo da fase de aprendizado que você tiver, a gente vai aplicar técnicas de estudos diferentes. Eu não posso pegar, por exemplo, o cara que está numa fase avançada e, melhor dizendo, o cara que está na fase 0 e mandar o cara estudar da maneira que aquele cara que está na fase avançada estudar. Não tem como. Então nós temos 4 fases de aprendizado. Fase 0, fase intermediária, fase avançada e a fase do aprovado. As fases, pessoal, tá diz respeito ao seu nível hoje em relação ao aprendizado. Todo mundo passa por isso aqui, não é demérito nenhum você estar na fase 0, não. Você tem que reconhecer em que fase você se encontra para você entender qual as melhores práticas e métodos que eu vou utilizar para eu poder ter um bom desenvolvimento. Por exemplo, o que é a fase 0? A fase 0 é aquele tipo de aluno que está começando agora. É o cara que ele fez o ensino médio horrível, o ensino fundamental dele foi péssimo, ensino médio principalmente foi horrível. É o cara que ele tem muita dificuldade de aprender. É um cara que tem muita dificuldade com leitura. Ele odeia ler, a palavra é essa, ele odeia ler, ele odeia escola, ele odeia estudar, ele não quer estudar, porém ele entendeu que precisa mudar de vida, ele entendeu que tem que mudar a vida dele e o caminho é o estudo. Ok, só que ele tem muita dificuldade de estudar. Então o cara que está na fase 0 é um cara que ele literalmente está começando agora, é um cara que o ensino médio dele é muito ruim, muito precário e ele está começando os estudos agora. A fase intermediária, quem é esse cara? A fase intermediária é um cara que ele já saiu da fase 0. Ele já estudou alguma coisa para concurso, tá? Ele já viu alguma coisa. É um cara que já tem notas medianas. É um cara que tem uma nota mediana, talvez 60% em média ali, dependendo do concurso. Ele já tem uma nota mediana. Porém, é um cara que ainda precisa desenvolver melhores técnicas de estudo ainda para sair desse 60% que ele anda ali. Mas é um cara que já tem, mais ou menos, já viu alguma coisa, tudo mais, já está estudando, já faz uma média mais ou menos de 60%, mas ainda ele não tem aí de forma sistematizada um cronograma de revisões, de resolução de questões, ele precisa corrigir algumas coisas nesse sentido. O cara que está na fase avançada é aquele tipo de cara que ele já saiu da fase 0, já passou pela fase intermediária e ele começou já a resolver uma quantidade, já conseguiu uma média de acertos um pouco interessante. É um cara que já está fazendo acima de 70% de um simulado. Quando ele faz simulado, ele já consegue fazer notas acima de 70%. Só que ele é um cara que sofre muito de uma crise que eu chamo que é a crise dos 70. O que é a crise dos 70, professor? É aqueles 70 anos? Não. A crise dos 70 é aquele aluno que estagna, que fica parado nos 70%. Ele faz um simulado, ele faz 70 e poucos por cento, 72, 73, mas ele nunca consegue sair dos 70. Às vezes, muito na sorte, ele fica beirando os 80, mas ele não sai dos 70. É o aluno ali, mas ele já tem uma organização de estudos bacana, ele já faz ali questões, ele já tem uma disciplina, ele tem uma constância de estudos, o cara da fase avançada já tem uma constância de estudos, ele sabe que constância é melhor do que intensidade, ele sabe da importância de ele ter um horário para poder estudar e tudo mais. E aí nós entramos na fase da fase do aprovado, que é o que eu quero que todo mundo chegue, obviamente. É o cara que já está fazendo acertos ali no simulado acima de 80%. É um cara que faz 80%, 89%, 90%. Ele chega a 90% ali com tranquilidade. Então é o cara, a fase aprovado é o cara que praticamente já está lá dentro. É o cara que praticamente está lá dentro.
Só precisa, a bola já está na boca do gol. É só chutar e meter para dentro. Esse cara já vai dar bom. É só chegar o dia da prova e meter para dentro. Então é um cara que já está fazendo já uma média de uma porcentagem no simulado, dos exercícios que faz. Ele já tem já uma organização de revisões, ele sabe o que ele tem que revisar, ele já tem um autoconhecimento que é importante. Sabe qual a melhor técnica de estudo? Não existe a melhor técnica de estudo. A melhor técnica de estudo é aquela que serve para você, que funciona para você. Só que a gente vai dar opções para você aplicar. Por que essas fases é importante você entender isso? Por exemplo, muitos alunos me perguntam sobre o que é melhor estudar, videoaula ou PDF? O que é o melhor? Eu começo a estudar por videoaula? Começo a estudar por PDF? Qual que é a melhor forma de estudar? Então vamos falar então sobre videoaulas, beleza? Vamos falar um pouco então sobre videoaulas. Qual a melhor forma aí da gente estudar? Gente, vamos entender uma coisa. Não existe videoaula é melhor que PDF ou PDF é melhor que videoaula. Isso vai depender do seu nível de aprendizado que você se encontra. Se você é um cara que está na fase 0, repetindo, o que é a fase 0? Ensino médio horrível, odeia estudar. Estudar é uma coisa cansativa, é um trabalho do cão. Você tem dificuldade em leitura, tem dificuldade de interpretar aquilo que você lê. Meu brother, você está na fase 0, você tem que começar os seus estudos vendo videoaula. É o caminho mais curto para você poder aprender um conteúdo. É o caminho mais curto para você começar a entender aquele assunto, aquele conteúdo. Não queira começar a estudar por PDF. É uma tortura para você o PDF. Para quê, mano? Você vai ficar lendo aquele PDF denso de 200 páginas numa aula. É muita burrice. Eu vi que a maioria de vocês aqui estão estudando para o concurso da PM. Mano, não vai nessa. É fumo. Não vai nessa, é fumo. Então você está começando agora, você vai ter que ver videoaula, mano. Esse é o caminho mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais fácil que você tem para atingir o aprendizado. O que é videoaula? É um professor que vai ali pegar um conteúdo escrito e trazer uma explicação de uma forma simplificada para você, que é isso que a gente faz. Beleza? Então a videoaula, ela é importante para você que está na fase 0, na fase intermediária, em alguns assuntos, a videoaula é importante para você. Só que você não pode querer ser viciado no sentido que, não, eu vou ficar videoaula pro resto da minha vida. Não. Você tem que ser um cara que você vai começar pela videoaula, mas a gente tem que começar a usar estratégias para você começar a sair das videoaulas. E como que eu estudo como é que eu vou absorver, aprender um conteúdo assistindo videoaula? Primeiro detalhe, vamos lá, anota isso aí. Quando você estiver assistindo uma videoaula, eu quero que você não fique apenas de braço cruzado assistindo a aula do professor lá, não. Eu quero que você anote, que você faça anotação no seu caderno daquilo que o professor está falando. Então a videoaula bem assistida é aquela que você anota. Por que eu tenho que anotar? Porque quando você anota, você está colocando o seu foco e atenção naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo ali do professor. Então a anotação, ela é importante. Muitos alunos me falam assim, professor, eu não gosto de anotar porque perde muito tempo. Meu filho, você quer fazer as coisas rápidas e não aprender porcaria nenhuma? Ou você quer gastar tempo, investir tempo naquilo que de fato você vai aprender? Então faz o certo. Anota, porque quando você anota, você está ativando o estudo ativo. Você sai do modo passivo, que é só receber informação, e você começa a colocar o conhecimento ali em prática. Então, videoaula, importante demais. Beleza? Então, quando você estiver assistindo videoaula, o que você vai fazer? Você vai anotar. Beleza? Você vai anotar. Então, videoaula é importante? para você entender melhor a matéria. Você está começando no estágio 0. Agora, sério para você. Dá para eu passar em concurso público sem assistir videoaula? Dá. Eu não vou mentir para você. Dá. Eu juro para você que dá. Só que é o seguinte, você tem que ter uma capacidade intelectual, você já tem que estar no nível ali avançado e no nível aprovado para você fazer esse tipo de coisa. Porque você está começando agora intermediário / fase 0, não dá para fazer isso. Eu, por exemplo, eu já tenho uma capacidade intelectual, não é me achando nada disso não, cara, mas 10 anos dando aula, o tempo que eu estudei para concurso, eu trabalho com a mente. Então eu já desenvolvi a minha mente a aprender.
Então eu vou conseguir aprender com uma certa facilidade somente lendo. E eu vou conseguir entender o que eu estou lendo ali. Agora, você que está começando agora, se for fazer isso, você dá tiro no pé. Não faça isso. Beleza? Não faça isso. Só que você não pode ser um cara dependente de videoaula. Aos poucos você tem que sair. É o que eu falei. O cara, geralmente as pessoas inseguras, elas, quando o cara é muito seguro em relação aos estudos, elas ficam só em videoaula. Porque elas, não, o professor falou e tudo mais. Então, vocês têm que sair disso. Beleza? Então, você vai assistir a aula de forma ativa. Outro ponto. Acelere o vídeo. Quando você estiver assistindo uma videoaula, anota isso. Eu quero que você coloque o seu vídeo em 1.5 ou 2.0. Por que eu tenho que colocar o vídeo em 1.5 ou 2.0? Isso é para eu poder, professor, ganhar mais tempo? Não é por conta disso. Apesar que você vai ganhar mais tempo, mas não é por conta disso não. Quando você, pessoal, presta atenção, quando você acelera o vídeo, você obriga o seu cérebro a prestar mais atenção naquela informação. Com isso, você vai aumentar o seu foco, chamado foco intencional. Você tem que ficar mais atento no que o professor está falando para você entender. Isso vai aumentar o seu foco intencional. E aí você vai perceber, você começar a acelerar o vídeo, você vai perceber que todo mundo é lento. Você vai ser um cara chato, vai achar que todo mundo é lento. Você vai começar a me ver normal, você é um professor lento pra caramba. Pois é, mas começa a ter esse hábito aí. Não para você ganhar tempo, mas sim para você aumentar o seu foco intencional. Fechado? Então fica 2 dicas aí para vocês em relação à videoaula. Eu vou abrir aqui para perguntas, talvez você tenha alguma pergunta sobre a videoaula, eu vou abrir a oportunidade de você fazer a pergunta, beleza? Então quem tiver pergunta, enquanto eu vou beber uma água aqui, pode mandar aí. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá top? Tá legal? Vamos falar de vaca. Eu tô começando ainda, mano. Prepara uma dipirona, um negócio assim para dor de cabeça, porque a aula vai ser tensa hoje aqui. Bacana? Legal. Então, videoaula, ele tem sua importância. Eu vou falar da minha experiência, tá? Vou falar da minha experiência. Eu comecei estudando para o concurso por videoaula. Nunca na minha vida que eu consegui ler uma página, no início que eu estudei, uma página de um PDF. Nunca. Agora entenda uma coisa. A partir do momento que você assistiu aquela videoaula, para você fazer a leitura fica muito mais fácil. Então tá começando agora, não inventa moda. Vai lá para videoaula. Valeu? Com videoaula já pode começar a fazer exercícios? Segura aí que daqui a pouco eu vou falar de exercícios, tá? Vai chegar lá, acelerando acelera 2.20. Essa questão 2.x. E você vai acostumando, tá, pessoal? No início, quando você acelera, talvez você vai ter uma certa dificuldade aí, mas depois você acostuma. Vamos lá, vamos continuar então? A pessoa consegue estudar para concurso quantas horas? Daqui a pouco eu te respondo. Segura aí. Vou falar sobre isso hoje. Eu prometo falar sobre isso. Vamos ativar os comentários aqui. Beleza. Então, videoaula é importante. Eu te expliquei a importância dele. E, claro, aqui meus recursos são limitados, né, pessoal? Estou usando aqui o Instagram, então não tem muito recurso para a gente trabalhar aqui, então a gente vai improvisando. Beleza. Falamos de videoaula. Vamos falar agora do material escrito. Material escrito é importante? Demais. Dá para passar em concurso só com material escrito? Com certeza. Teve gente que foi aprovada em concurso só com material escrito? Com certeza. Mas entenda, o estágio de aprendizado você se encontra. Você que está começando agora, qual é a minha orientação para você? Videoaula, depois você vai indo para o material escrito. Lê algo que você já, vamos dizer assim, lê algo que você já domina, que você não domina, mas que você já tem uma noção, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Agora, qual o problema da leitura? Quando eu falo material escrito, e aí tem muito aluno que acha que o concurseiro é tarado em PDF. Só de falar essa palavra aqui, PDF, o cara já fica louco. O cara tem um tesão, um orgasmo, só de falar PDF. Tem gente que acha que é baixando o PDF que ele vai ser aprovado. Ah, velho, você tem um material lá do Monstro e tudo mais, manda aí pra mim que eu vou baixar. Aí o cara acha que ele baixando os materiais, ele não. Agora eu tenho um drive aqui, na minha época era HD, eu tenho um HD aqui com 1000 aulas. Não, ele acha que é ter o material em PDF que ele vai ser aprovado. Agora entenda uma coisa, ler não é estudar, tá? Ler não é estudar. Você não pode ler um material
Seja material impresso, seja material digital, não importa como, material escrito, conteúdo escrito, você não pode ler da mesma maneira que você lê bula de remédio. Da mesma forma que você lê rótulo de shampoo. Então, ler o material, você não pode ler por ler, não, mano. Ler não é estudar. Beleza? Ler não é estudar. Tem até uma técnica de leitura que é você ler, você vai ler, anota isso, ler, pausar, refletir, escrever, beleza? Vamos lá, ó. Ler, pausar, refletir, escrever. Essa é uma técnica que a galera usa muito isso aí. O cara lê, faz uma pausa, vai refletir naquilo que ele leu. Então você leu lá, por exemplo, você leu a primeira frase, você leu a primeira estrofe ali do conteúdo que você está lendo, primeiro parágrafo. Você vai refletir sobre aquilo. O que eu aprendi aqui? Qual é a informação principal que essa leitura passou aqui para mim? Você pode até sublinhar a palavra ali. Eu não gosto muito. Sublinhar tem que saber, tá? Porque o cara fica sublinha, aquele trem todo, fica pensando em bandeira do Brasil, o material do cara. Beleza? Então vamos lá. Você vai ler o primeiro parágrafo. O que eu tiro de lição daqui, brother? O que eu aprendi daqui? Você vai pausar. Aí você vai pegar a informação que você leu ali, você vai anotar aquela informação. Então você leu, fez uma pausa, refletiu, escreveu. Beleza? Então isso é um ponto importante. E por último, você vai praticar o conhecimento que você aprendeu ali. Então assim, ler não significa estudar. Outro ponto, outra dica importante. Você vai ler um conteúdo, lê em voz alta. Lê em voz alta, isso você ouviu. Pega o seu material lá, começa a ler em voz alta. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade, segurança e os termos seguintes. Parágrafo 1º. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E aí vai. Então, quando você for ler, lê em voz alta. Por que eu tenho que ler em voz alta? Cara, quanto mais sentidos você conseguir trazer para o seu estudo, você aprende de duas formas, tá? Você aprende através da repetição ou então através de gatilhos emocionais. Despertar uma emoção. Quanto mais emoção eu conseguir despertar em você, mais fácil ficar o seu aprendizado. Por isso que às vezes a gente canta um funk para você. Quem assistiu minha aula de peculato sabe, ó. No peculato, o cara é um ladrão, propia-se do bem e desvia pro negão. Vai lá. Por que eu canto para você? Intencionalmente eu canto para você para ativar o seu lado emocional. Quanto mais emoção eu colocar naquele conteúdo que eu estou trazendo, mais emoção, mais eu conseguir impactar você emocionalmente falando, mais fácil vai entrar aquele conteúdo na sua cabeça. Porque se você sabe, quando a gente ativa a questão emocional, libera uma proteína chamada CREB1. CREB1. É como se fosse um cimento fresco. E aí esse cimento fresco, qualquer coisa que eu conseguir inserir, eu tiver emoção em você, automaticamente seu corpo libera o CREB1. Qualquer outra informação que eu jogar ali naquele cimento fresco vai ficar guardado no seu cérebro. Por isso que às vezes em sala de aula a gente faz algumas piadinhas para você rir. Porque eu ativo uma emoção em você, você vai liberar automaticamente CREB1 e eu consigo jogar o meu conteúdo dentro daquela emoção que eu acabei de gerar e você não esquece nunca mais. Aí você vai lembrar daquele dia que o professor falou lá, da piadinha, a musiquinha que ele cantou e tudo mais. Então quanto mais você conseguir despertar a emoção, mais fácil vai ficar o seu aprendizado. Então por isso que música você aprende com muita facilidade. Por isso, quando o professor faz a brincadeira, você tende a aprender com facilidade. Só que não dá para você ficar cantando e brincando o tempo todo. Então, vai ter momentos que você vai ter que guardar essa informação com base na repetição. Então, emoção e repetição. Beleza? Isso é informação importante. E aí, quando você lê em voz alta, você trabalha mais de um sentido. Você trabalha com a sua visão, você trabalha com a sua audição e, claro, você trabalha com a sua voz, beleza? Então,
Perceba que são vários sentidos que você está trabalhando quando você lê em voz alta. A tia da escola ensina a gente a ler, mentalmente, né? A leitura mental. A leitura mental, pessoal, ela tem como objetivo a leitura rápida. Você já percebeu quando você está lendo mentalmente? Às vezes você está lendo alguma coisa, mas sua mente ela está vagando por aí. Você está lendo algo, mas você não sabe, sua mente está em outro mundo. E aí quando você está começando a ler, quando você chega lá embaixo, fala assim, oi? Onde é que eu estou? O que eu li? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para se não acontece com você. Minha cabeça chega a doer, mano. No início, quando eu estava, minha cabeça chega a doer. Geralmente, quando o cara tem muita dificuldade em leitura e tudo mais, ele tem pavor de estudar, ele sente uma dor aqui nessa parte frontal, no córtex frontal. Então, ele sente uma dor geralmente aqui, ó. Essa é a dor do estudante. Tem alguns alunos que sentem a dor aqui atrás, ó, na nuca, ó, essa parte aqui traseira. A gente vai falar muito sobre isso não. Mas quando o cara ele fica, quando você for ler, lê em voz alta. Outra dica para você: busque tentar explicar aquele conteúdo para você ou para outra pessoa, para qualquer cara. Tenta explicar, tenta dar aula daquilo ali. A melhor forma de você aprender é ensinar. Então já fica essa dica aí também, beleza? Então fica atento. Então quando você lê em voz alta, você aumenta o seu estado de presença. Quando você faz duas coisas, quando você lê em voz alta e escrever, você aumenta o seu estado de presença. A sua mente não vai ficar vagando por aí. A sua mente vai ficar ali no que tá trazendo ali. Fechado? Então ler é importante. Outro ponto importante aqui que vocês já ouviram bastante sobre isso, mas vocês não fazem, né? Ou se faz muito pouco. Que é resolver questões, né, cara? Vocês sabem disso, já tá chato ficar falando essas coisas. Mas vamos lá. Resolver questões. Saiba resolver questões. Beleza? Saiba resolver questões. As questões, muita gente fala assim, isso é engraçado. Faça o estudo reverso. O que é estudo reverso, né? Engenharia reversa, estudo reverso é a mesma coisa. O que é isso? O cara fala assim, comece a estudar através de questões e depois você vai para a teoria. Aí você está estudando a língua portuguesa. Dentro da língua portuguesa existe um pronome, ele pode ser pronome, pode ser um bocado de coisa, né? Que é o si. O si, a palavra si. Ela pode ser um bocado de coisa. Partícula passivadora, pronome, tal. Beleza, você vê uma questão lá sobre o si. Você nem sabe disso, mano. Você nunca viu isso na sua vida. Aí você fez a questão, você errou. Entenda ou de acho. Você nunca viu aquele trem na sua vida. Como que você vai fazer o desgrama do estudo reverso? Não funciona. Só vai funcionar quando você já tem uma noção básica do conteúdo. Se é um cara que já está na fase ali intermediária, mais ou menos, você já tem uma noção básica do conteúdo. Você estudou crase, você tem noção do que é crase. Você já tem noção mais ou menos das regras de crase. Aí o que você faz? Você pega esse conteúdo básico que você tem, você vai resolver questões. À medida que você vai resolvendo questões, as questões que você vai errando, o que você vai fazer? Você vai pegando, vai entender por que você errou, fazendo alguns questionamentos. Por que eu errei? Onde está o conteúdo daquilo ali? Aquele conteúdo para eu poder resolver essa questão. Então você vai atrás do conteúdo ali, enfim. E aí você vai refinando o seu conhecimento. Você erra uma vez, erra duas, erra três, daqui a pouco você não está errando mais. Então, funciona aí. Quando você tem uma noção básica do conteúdo e você quer reforçar, você quer melhorar o seu conhecimento. Fala assim, cara, não tinha sacado essa regra especial aqui, ó, de crase. Opa, peraí, vou anotar no meu resumo. Então é basicamente assim que funciona. Não adianta você querer já ir direto para as questões que não vai funcionar. Vai dar merda. Não vai na onda de especialista. Mano, não funciona. Para você que não sabe porcaria nenhuma, você que é o aluno, desculpa a expressão, burrão, você está na fase 0, intermediária, assim como eu fui, mano, não vai na onda que não funciona. Tem gente, pessoal, que tem uma capacidade intelectual maior do que a sua. Você tem que reconhecer isso. Tem gente que pode ir por questões, que vai começar a estudar por questões que vai dar bom, porque esse cara já tem uma base. O cara tem uma boa base do ensino médio, o cara estudou em escola federal, estudou em escola, sei lá, mano, escola particular,
é um cara pique da galáxia, um cara que já tem um pré-conhecimento ali, um raciocínio mais rápido. Esse cara vai conseguir ter essa habilidade. Nós somos do fundão, não funciona, não vai dar certo. Então você tem que ter um conhecimento básico primeiro, para depois você ir para as questões. Beleza? Então isso é um ponto importante. As questões, pessoal, ela é o protagonista da sua aprovação. As questões é um protagonista das suas aprovações, porque no final das contas a sua prova é de questões. A sua prova não é de maneira geral, falando aqui dos concursos que a gente está trabalhando aqui, polícia penal, polícia civil, bombeiro, não é uma prova lá, você não vai fazer resumo na prova. A prova não vai pedir para você fazer resumo, vai ter uma questão. Então sua prova no final das contas é de questões. Então as questões é o protagonista do seu aprendizado. Então você tem que ter o hábito diário de resolução de questões. Você tem que ter o hábito diário de resolução de questões. Mas entenda uma coisa. Não queira você fazer questões na doideira, não. Quando você fazer questões, respeite uma sequência lógica. Tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões difíceis. Você está estudando para conteúdo, não queira já ir para as questões difíceis, não, porque vai ser desanimador de início. Então vai filtrar lá, filtra as questões mais fáceis para você começar, para você gerar ali, começar a guardar as primeiras informações. Depois você vai aumentando o nível e você vai pegando questões. Tem um cara que fica pensando, não, vou estudar direito constitucional aqui, vou pegar a questão de juiz, lá da NASA, de promotor. Tem questão que você vai conseguir resolver. Você estudando para o concurso da PM, tem questão de juiz que você vai resolver. Que não vai fugir muito do que você está estudando, que tem questão de juiz que cobra texto de lei. Só que tem outras questões que não tem nada a ver. O cara pega uma questão de diplomata, tem nada a ver com o nível do seu concurso. Então isso também é importante. Respeite a sequência, tá? E fique atento ao nível mais ou menos ali das questões. Claro, eu aconselho você fazer o máximo de questões que você puder fazer, até mesmo de um nível um pouco acima. Só que entenda, tem questões que é muito viajada. Tem questão que é fora da curva, não vai na onda. Então tem questão que tem a jurisprudência da NASA da hipotenusa do avião caindo. Cuidado. Que talvez esse tipo de questão não vai estar na sua prova. Estudar demais, estudar de menos é a mesma coisa de não estudar. Então cuidado. Tem que estar estudando coisas desnecessárias. Quando fala estudar demais, não é estudar para mais, não é isso. Estou falando assim, o cara estudou coisas desnecessárias que não tem nada a ver com o perfil de prova que ele vai estar fazendo. Então entender o perfil é importante. Obviamente entender o perfil da banca e tal. Só que assim, quando eu estudo para concurso, sinceramente, eu vou focar primeiro em fazer questões da minha banca, ok? Só que, cara, esgotei as questões da minha banca, vou fazer do que vier. Tem isso não, irmão. As questões que vier de outras bancas eu vou fazer também. Essa questão aqui não é do concurso da Polícia Militar de Caxumbinha. Eu só vou fazer questões do concurso da Militar de Caxumbinha. Não. Você vai fazer questões. O que tiver lá da sua matéria, se for peixinho no seu conteúdo, você vai fazer, claro, você vai enfatizar aquela banca e tudo mais, mas uma hora esgota. Esgotou? Vai para outras bancas, não fica preso só ali. Até para você abrir a sua mente das possibilidades de cobrança em prova. Talvez você vai ser surpreendido por uma questão ou outra ali, e em outra banca você vai ter poder trazer essa previsibilidade. Palavra difícil do cão essa aí, hein? Misericórdia. Então as questões são protagonistas. Agora vamos lá. Você tem que entender o seguinte, quando você estuda para concurso, tem matérias que têm a sua importância. Tem matérias que vai ter ali o chamado PQD, peso, beleza? Quantidade de questões e a dificuldade que você tem em relação àquela matéria, PQD. Então tem matérias que têm um maior peso no concurso, tem matérias que vai exigir mais de você porque você tem maior dificuldade naquela matéria. Então é natural que você vai ter que fazer mais questões dessas matérias. Às vezes o cara quer fazer a mesma quantidade de questões para todas as matérias. Não é assim. Tem matérias que vai ter que fazer mais questões do que outras. Porque necessariamente aquela matéria tem maior peso, você tem maior dificuldade e tem um maior número de questões lá na sua prova. Então você vai ter que investir mais tempo resolvendo questões ali. Eu tinha muita dificuldade em português. Como é que eu resolvi isso? Estudei português todo dia. Português entrava no meu cronograma de estudo todo santo dia. Porque era meu problema. Eu ia bom em direito penal, eu ia bom em direito constitucional. Ia razoavelmente bem. Agora, quando chegava no português, era negação. Então, em constitucional, fazer 80% de uma prova, de constitucional, só pegar no conteúdo de constitucional, fazer 80%, mas quando chegava em português, fazer 50%, 60%, 40%. Não. Eu falei assim, não dá. Eu estou sendo reprovado por conta dessa matéria. Então, eu gastei mais tempo nessa matéria, investi mais tempo resolvendo questões dessa matéria, porque é a matéria que está me eliminando do concurso. E como é que eu sei isso? Fazendo simulado. Se você não faz simulado, você nunca vai
ficar atento com isso. E aí entra um ponto importante aqui, que são as revisões. As revisões, elas são o ponto-chave e assim, um dos mais importantes para a sua aprovação, tá? Um dos mais importantes. É teoria, questão e revisão. Pronto. Teoria, questão e revisão. A revisão, ela é fundamental. As pessoas não querem perder tempo em revisão. O cara só fica preocupado em querer aprender uma coisa nova o tempo todo. Vou aprender algo novo o tempo todo, vou aprender algo novo o tempo todo. E mais importante que aprender algo novo é você garantir que aquilo que você estudou, você não vai esquecer. Então a revisão é importante. Como é que eu faço revisão? Como é que tem que ser feita a revisão? Tem dois pontos aqui, ó, presta atenção. Você pode fazer revisão por tempo e revisão por erro. Beleza? O que é revisão por tempo? Revisão por tempo é aquela, revisão de 24 horas, revisão de 30 dias, revisão de 60 dias, de 7 dias, de 14 dias. Sinceramente, a revisão por tempo, de forma sistemática, como eu falei aqui, de 24, 7, de 15, 30 e vai. Sinceramente, pessoal, ela não é tão eficiente. Por que ela não é tão eficiente? Porque ela não leva em conta aquilo que você tem dificuldade. Você acaba revisando coisas que você já sabe. Coisas necessárias. O tempo concurseiro é muito pequeno. Então, quando eu vou fazer a revisão por tempo que eu utilizo mais, é a revisão de 24 horas. Sempre que eu vou estudar uma matéria, por exemplo, hoje é segunda-feira, estudei português. Beleza. Na terça-feira eu vou estudar, sei lá, direito constitucional. Antes de iniciar direito constitucional, eu tiro ali 20 minutinhos, 30 no máximo, para fazer revisão do que eu estudei no dia anterior, que é chamada de revisão de 24 horas. Aí a galera te explica lá da curva do esquecimento e tudo mais, aquela coisa toda que tem aí. Mas entenda o seguinte, a revisão por tempo seria isso. A revisão por tempo que eu gosto de usar de forma assim, sistemática, de forma bem precisa, é a revisão de 24 horas. Outra revisão do tempo que eu utilizo, aí eu vejo de acordo com a necessidade minha do dia a dia. Aí às vezes eu tiro um domingo, por exemplo, para revisar tudo que eu estudei semana passada, sei lá. Então você pode fazer isso. Mas eu não gosto. Cara, não dá. Sinceramente, para estudar um concurso com 10, 12 matérias, 15 matérias tem concurso aí, você estudar. Revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 50 dias, 90 dias, 100 dias. Vai chegar uma hora que vira um bum. Isso aí sem dói. Você surta. Você fica louco. Não dá. Já coloca no seu planejamento, revisão de 24 horas. Estudei hoje, amanhã eu vou revisar. 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 Essa tem que ter. Agora, a revisão que eu mais aprecio é a revisão por erro. O que é a revisão por erro? Eu vou revisar com base nos meus erros. E como é que eu vou saber que eu estou errando? Aí entra a organização sua, né? Quando você estiver fazendo, você vai fazer um edital verticalizado, você vai verticalizar um edital, e aí você vai mapear todos os seus erros. Beleza? Então, por exemplo, dentro de constitucional, você tem lá princípios fundamentais, você tem o artigo 5º, você tem o artigo 12, que é nacionalidade. Pega esses 3 tópicos. O artigo 1º ao 4º, artigo 5º e o artigo 12, nacionalidade, né? Suponhamos de princípios fundamentais, você, de 10 questões que você fez, vou calcular um número maior, de 20 questões que você fez, cara, sei lá, você acertou 10, tá? A média de 50%. Do artigo 5º, das 20 que você fez, suponhamos que você acertou 18. Opa, 80%, 90% ali de aproveitamento. E de nacionalidade, sei lá, velho, de nacionalidade você acertou 70% de acertos. Aí eu vou revisar, né? Suponhamos que eu vou revisar direito constitucional. Qual matéria que eu vou revisar? Eu vou analisar com base nos meus erros. Qual que eu errei mais? Opa, princípios fundamentais, 50%. Eu vou priorizar minha revisão nessa matéria aqui. Então, a revisão por erro, ela vai basear naquilo que você está errando. Claro, filho, que a gente tem que garantir que aquilo que a gente estudou ainda está lá. Porque se a gente não revisando também, ela vai esquecendo. Só que a gente está resolvendo questões. A gente sempre está resolvendo questões. Então, por isso que a gente sempre está fixando aquele conhecimento ali. Porém, aqueles erros ali que eu estou tendo ali, eu vou revisar em cima dos meus erros. Então, vou analisar, por exemplo, eu tenho um dia, cara, eu tenho 1 hora para revisar a matéria. Eu tenho 10 matérias. Qual matéria que eu vou revisar? Eu vou analisar a matéria que eu estou mais fraco, que eu tenho dificuldade, mas eu também vou analisar a matéria que tem o maior peso no concurso e a maior quantidade de questões. Então tem que levar em conta essa tríade aí.
Porque, pô, eu tenho muita dificuldade em estatística. Mas são 5 questões de estatística. Sei lá, no meu concurso o peso de estatística é bem pequeno. Talvez naquele momento não é necessário revisar estatística. Talvez é necessário revisar português, que tem um peso maior, quantidade de questões maior. Um exemplo, tá? Talvez eu possa deixar a matéria de estatística para estudar no final. No final eu dou um sprint, faço uma imersão. E aí eu vou te falar uma coisa, tá? Anota isso. Deixa o domingo, cara. Sempre é bom você deixar. Eu não gosto de deixar o domingo assim. Eu não gosto de dar uma programação para o domingo. Eu sempre organizo meus estudos de segunda a sábado. O domingo eu deixo ele livre. Não quer dizer que eu não vou fazer nada no domingo. Eu vou estudar também no domingo. Domingo a domingo a gente estuda. Segunda a segunda a gente estuda. Só que é o seguinte. O domingo é um dia que eu uso para fazer simulado. O domingo é um dia. Cara, eu trabalho no domingo, mas não importa. Pode ser que segunda-feira, mas reserve um dia da semana para você fazer para você deixar ele mais livre, para você ter uma flexibilidade para trabalhar com ele. Porque aquela matéria que você não sabe porcaria nenhuma, que você estuda, você vê videoaula, você não aprende nada. Se chegar um dia e você não, velho, eu tenho que aprender de uma vez por todas, você vai pegar o domingo e você vai fazer uma imersão de conhecimento. O que é imersão de conhecimento? Você vai ficar o dia inteiro estudando aquela matéria. Você vai falar assim, eu não vou sair daqui enquanto aprender essa bosta. Eu vou estudar o dia inteiro para aprender esse negócio aqui. Enquanto eu não aprender a avançar nesse negócio aqui, eu não vou sossegar. Você vai tirar um dia para fazer a imersão. Toda aquela matéria chata que você não aprende de jeito nenhum, você vai tirar um dia para você fazer a imersão daquilo ali. Tem momentos que eu faço isso, pessoal, em matérias que tem pouca importância no concurso. Então, por exemplo, no concurso da PM de Minas, por exemplo, estatística tem um peso pequeno. Não que ela não seja importante. Vai fazer falta uma questão ou duas na PM, com certeza. Porém, em relação às outras matérias, a dificuldade que eu tenho muita dificuldade estatística, mano. E eu tenho outras matérias que eu tenho um peso maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a estatística um pouquinho de lado ali. Aí, quando eu chego lá nos últimos meses do concurso, ou nas últimas semanas do concurso, eu meto a cara em estatística e começo a estudar. Porque minha meta, já sei que eu sou muito... Estou falando estou falando que você tem que fazer isso, não. Eu já sei que eu sou um cara que sou muito ruim em estatística. O que eu vou começar a fazer? Essa estratégia, malandragem de prova. O que eu vou fazer? Eu vou buscar, de 5 questões, eu vou buscar acertar 2. Eu vou aprender 2 tópicos que eu tenho certeza que caem no concurso da PM, que em todas as provas da PM cai, e eu vou ficar bom, vou ficar foda nesses 2 tópicos. Eu esqueço o resto eu esqueço. Eu fico bom em 2 tópicos. Aí por quê? Eu vou ter certeza que eu vou acertar 2 questões. Eu sou apto para acertar 2 questões de 5. Porém, das outras 3 questões que eu não sei porcaria nenhuma, eu vou marcar uma letra só. Eu vou fazer a contagem do gabarito, fazer o chute consciente, vou marcar uma letra só. Com isso, cara, eu vou garantir 3 questões de 5 ali tranquilo. Se você não garantir mais. O Wanderson que trabalha aqui com a gente aqui, fez isso, acertou 4 de 5, chutou todas. Ele não fez nem o que eu falei não, chutou as 5, uma letra só, acertou 4. Na verdade, acertou 3, aí anulou 1 e ficou com 4 de 5. Muita sorte, demais. Só que isso é um chute consciente. Que chute consciente você vai fazer? Você vai contar o gabarito e vai ver onde está o desequilíbrio, depois pode falar sobre isso. E aí você vai marcar. Tem como fazer? Tem. Mas não se preocupa com isso agora não. Vamos chegar no momento certo e a gente fala sobre isso. Então, você vai fazer uma imersão, você pode fazer isso também. Isso é um ponto. Mas a revisão, você tem que entender o seguinte. Cara, muda o estímulo, tá? Tem gente que fica, eu reviso através de quê? Posso revisar através do resumo? Pode. Eu gosto de usar o resumo para revisar. Posso revisar através de questões? Pode. Posso revisar assistindo a aula novamente? Pode, mas eu não aconselho. É perda de tempo. Revisar, ficar assistindo videoaula. Se é revisão, se você errou uma questão e você vai na videoaula para você lembrar daquilo que você esqueceu, ok. Mas só para revisar, vendo vídeo, você faz videoaula tudo novamente. Tem aluno que é bater edital, aluno batedor de edital. Parece que vai espancar, né? É luta, né? Eu vou bater o edital. Vou bater o edital 10 vezes. Cronograma para bater edital em 10 dias. Foda, hein, mano? Parabéns. Mas aprendeu? Não faz um programa para aprender o edital, né? Aprender, de prender mesmo e ficar na sua cabeça presa ali. Não adianta, mano. Estudar não quer dizer que... Estudar não é sinônimo de aprendizado. Já falei isso no início aqui da live. Ler não é sinônimo de aprendizado. Ver videoaula não é sinônimo de aprendizado. Então, o que adianta você repetir a videoaula 10 vezes, 10 mil vezes? Então, só que entenda o seguinte. Quando você for revisar, muda o estímulo. Não fica revisando só por um jeito só, não. E outra coisa, muda o ambiente de estudos também. Mude o ambiente de estudos. Cara, muita gente me pergunta assim,
Qual é a quantidade ideal de questões que eu devo fazer? A pergunta a resposta que eu dou é o seguinte: o tanto você aguentar. Quanto você aguenta? Quantas questões tem que fazer por dia? Quanto que você aguenta? É o quanto você aguentar. Cara, eu ia pro banheiro, eu estudava. Tô brincando, não. Olha, minha época não tinha nem celular assim igual tem hoje. Cara, eu ia, sentava no sofá, tava de bobeira, eu tava estudando. Tipo assim, só que eu mudava o estímulo, não estudava de forma sentada na mesinha, nada não. Eu pegava lá minhas revisões, eu tinha uns flashcards também, pegava o flashcardzinho ali, ó, fazendo a revisão. Pegava ali e tal, não sei o que, tava revisado. Então muda o estímulo, não fica revisando só de um jeito só não, muda. Agora que a gente precisa mudar. Beleza? Isso é importante, então muda. Muda os estímulos, não fica só de um jeito só. Ah, vai avisar só de um jeito. Não, velho, muda. Beleza? E quando você também estiver quando você estiver diante, pessoal, de aquele conteúdo que você não fixa nem de maneira nenhuma, também você pode usar o seguinte. Você pode usar o método 5x. O que quer dizer isso? Você vai revisar aquele negócio por 5 vezes. Ou eu gosto de fazer, na verdade, 7x. Você vai pegar a semana inteira. O que você vai fazer? Você vai pegar a semana inteira, você vai revisar só aquele conteúdo. Se tiver um conteúdo que você não consegue guardar nem de jeito nenhum, você vai pegar isso durante 7 dias seguidos, você vai revisar aquele conteúdo. Ele tem que ser um conteúdo pequeno. Prazo, você não guarda um prazo lá, um número, por exemplo, sei lá, uma forma, alguma coisa assim. Você vai escrever aquilo, como é que você vai revisar? Escrevendo. Você vai repetir aquilo todo dia. Você vai escrever aquilo todo dia. Você vai escrever aquilo todo dia. É isso que você vai fazer. A sua mãe, ou talvez sua avó, né? Depende da idade dela. A sua avó, ela pegou a época da palmatória. A época da palmatória. A professora da escola falava assim, ó, é pra você revisar a tabuada. Se você não chegar com a tabuada aqui, se você não chegar na tabuada aqui na ponta da língua, você vai receber uma paulada. E os pais apoiavam, tá? Quem é da geração 2000 aí pode pesquisar sobre isso. E apanhava, ficava com a mão roxa. Isso é um método didático, claro, arcaico, mas tem um sentido para isso. Você sabe por que ele usava a palmatória? Quando a professora chega e fala assim para você, eu vou te bater, eu vou te dar uma palmada. Uma criança, pensando na criança pegar uma palmatória, é um pedaço de pau. E pum! Se você não chegar com a tabuada aqui, quando ela faz, ela está ativando uma coisa no seu cérebro chamada um gatilho emocional. Emocional. Beleza. Usou o gatilho emocional. Só que você é desleixado. Chegou lá, a tia te perguntou quando que era 7 vezes 8, você não lembrou quando que era 7 vezes 8. Você lembrou quando que era 2 vezes 4, 3 vezes não sei o quê, mas quando chegou 7 vezes 7, você não lembrou. 7 vezes 8, 8 vezes 8, você não lembrou. Aí, a tia, além de te dar uma palmatória, ela mandava você escrever no quadro umas 1000 vezes a tabuada, até você não esquecer nunca mais. A tia, ela usou os 2 gatilhos mentais que a gente precisa para o aprendizado. Não estou falando que é correto, mas ela usou 2 gatilhos mentais que a gente utiliza, que isso é ciência, neurociência. Usou um método emocional, claro, da pior forma, né? O medo. As crianças tinham medo, ficaram traumatizadas com aquilo, com certeza. Só que hoje é engraçado, né? Essa geração, me pergunta se eles reclamam disso. Eles falam isso com o maior prazer do mundo, né? Se fosse na geração de hoje, ai meu Deus, eu fui abusado. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, outra técnica que ela utilizou é da repetição. Olha para você ver, isso é didática lá dos anos 70, 60. Olha para você ver como que funcionava. Ali já se utilizava a repetição e o gatilho emocional. Então, a revisão, ela está ligada mais a um aspecto emocional e também repetição. Então, quanto mais estímulos você conseguir dar, estímulos diferentes, tá? Eu não estou nem falando de foco, de concentração, que é outra parada que a gente vai falar isso na próxima semana. Mas, brother, isso vai te trazer aí bons resultados. A revisão é fundamental. Se você não revisa, você não vai ter um bom resultado. Fechado? E um outro ponto importante aqui para a gente já
trazer aqui para vocês é o seguinte. O competidor, que eu falei no início, o que ele faz, cara? O competidor é um cara que faz simulados. Você tem que fazer simulados. Eu tô sem os simulados aqui, né? Que eu não coloquei aqui, mas enfim, vou pausar aqui e voltar para cá. Beleza. Você tem que fazer simulado, cara. Simulado é importante. Simulado é importante. O concurseiro profissional, ele faz simulados. Por quê? E ele não faz simulado de todo jeito, não. Ele tem uma coisa chamada GTP, Gestão do Tempo de Prova. Ele sabe qual a matéria que ele vai começar primeiro no simulado. Ele sabe como faz prova. Não sei se você acompanha as lives aqui do Monster, né? Tem as aulas do Robson de língua portuguesa. Às vezes eu participo da aula dele. E aí ele coloca algumas questões de concurso. E, cara, nas questões de concurso que ele coloca, ele me pergunta e várias questões eu acerto. E serve para você, não é porque eu sei o conteúdo, não. É porque eu sei fazer prova. Eu sei deduzir o erro. Então, você fazer tanta questão de concurso, mas tanta questão de concurso, que você já sabe quando a questão está errada. Você já sabe quando a questão está errada. Só pela maneira que a questão foi escrita, você sabe se ela está errada ou se ela está certa. Olha para você ver que loucura, que você começa já a entender como que o examinador, que é um ser humano, qual o padrão da banca na hora de resolver questões. Então, a questão, quando você sabe que a questão quer te induzir ao erro, já tem uma maneira que escreve já para te induzir ao erro, você já sabe disso. Mas o simulado não é só apenas você resolver questões, mas é para você simular um ambiente de prova. Então, o simulado você vai ter que tirar um dia, preferencialmente no domingo, porque sua prova vai ser realizada no domingo. Separa o tempo que de fato vai ter no dia da prova e desconta 1 hora. Por que você desconta 1 hora? Porque lá no dia da prova você vai ter que preencher o gabarito, no seu simulado não. Então, se o seu concurso é 4 horas para realizar uma prova, você vai calcular 3 horas aí. Você pode ter que calcular um pouco menos, tá? 3 horas para você fazer a sua prova no mínimo. Beleza? Para você fazer a sua prova aí. Beleza? No máximo, na verdade, né? Para fazer a sua prova. E aí, quando você for fazer prova, o que é a gestão do tempo? Entender que você não vai fazer a sua prova, seu simulado, na ordem que vem as questões, não. Tem aluno que vai fazer prova de concurso, ele segue a ordem que vem a prova. Toda prova de concurso, ela começa com uma matéria. Qual é a matéria? Língua portuguesa. Já percebeu isso? Toda prova de concurso começa por língua portuguesa. Por que não começa pela matemática? Por que não começa pelo direito? Isso, gente, não é por acaso, não. Isso é pensado estrategicamente. Inclusive, a primeira questão de toda prova de concurso é uma questão de interpretação de texto. Pode pegar e ver aí. Pode baixar as provas agora de concurso e dar uma analisada. Primeira questão que vem é uma questão de interpretação de texto. Por quê? Já para te cansar logo de início. Os caras metem um textão, chapam um textão na sua frente para te cansar logo de início. Para o aluno já ficar todo perdido. O cara está nervoso, vai fazer prova da vida dele. E aí já vem um textão de língua portuguesa para já desorientar ali. Então o aluno amador, ele vai seguir a ordem da prova. Agora o aluno que sabe fazer prova, ele não vai seguir a ordem lá. Ele vai começar pelas questões que ele tem maior facilidade. Então ele é um cara muito bom em direito constitucional, por exemplo. Ele vai começar a prova por direito constitucional, em direito penal. E aí aos poucos ele vai indo ele vai deixar por último aquela matéria que ele tem maior dificuldade. Chama-se gestão do tempo de prova. Não é só isso. Ele sabe também que, por exemplo, em exatas, tem algumas questões que não foram feitas para fazer. Que não é para você ficar perdendo tempo, não. Somente concurso tem redação, mano. Tem questão, o cara fica perdendo tempo ali em exato. Tem questão que não foi feito para você fazer. Foi feito só para você se lascar. A banca vai, talvez, deliminar aquela questão, mas você fica perdendo tempo ali, querendo resolver. Não, tem que resolver. E daqui a pouco o tempo já se passou. Então, para você ser um aluno competidor, você ser um competidor que de fato vai ser aprovado, entenda, tem que fazer simulado. E aí você terminou o seu simulado, você vai fazer uma coisa chamada debrief. O que é isso? Você vai analisar cada questão que você acertou, ou melhor dizendo, o que você errou, que é mais importante, tá? Seus acertos, é legal? É, porque mostra se você está no caminho ou não. Os seus acertos vão mostrar se você está no caminho ou não. Ah, Davi, eu estudo 10 horas por dia. Será que você vai fazer isso aprovado no concurso? Não faz. Ah, Davi, eu estudo... Cara, você pode estudar 10 horas por dia e eu vou estudar no mesmo... Vamos nós dois fazer um concurso público. Você é um cara que está começando agora, tá? A partir do pressuposto, você está começando agora, você está na fase 0. Eu e você vamos fazer o mesmo concurso, vamos concorrer à mesma vaga. Você vai estudar 10 horas por dia. Eu vou estudar 2 horas por dia. Vou estudar 2 horas por dia. Vou fazer uma pergunta para você. Quem você acha que vai levar melhor no concurso?
Eu ou você? Queria que vocês respondessem aí. Vou até liberar o chat aqui já. Quem você acha que vai ser aprovado em concurso? Eu ou você? Você está começando agora. Se você estudar 10 horas por dia, você tem 10 horas por dia, você vai estudar 10 horas por dia. E eu vou estudar apenas 2 horas por dia. Tá, e detalhe, para ficar justo essa competição, eu vou estudar, fazer um concurso que eu também não sei nada das matérias. Nem eu e nem você. Só que você vai começar a estudar 10 horas por dia, eu vou estudar 2 horas por dia. Eu vou ser... A minha chance de ser aprovado no concurso é muito maior que a sua. Provavelmente eu seria aprovado no concurso, ou no mínimo eu vou tirar nota melhor do que a sua, que estuda 10 horas por dia. Por quê? Você que tem 10 horas por dia para estudar, não quer dizer nada. Você vai ficar 10 horas lá fingindo que está estudando, tentando se conhecer, que isso é um ponto importante, se conhecer como que você aprende, como que você absorve conhecimento. Você inclusive vai ter que o seguinte, você inclusive vai ter que entender onde como é que faz questões, como é que é aquilo, e eu já sei todo o processo. Meu cérebro já é condicionado a estudar, o seu não. Então, não é o tempo que determina se você vai ser aprovado ou não, mas é o que você faz nesse tempo. Se você é um cara produtivo, inclusive eu já te falo uma coisa, cara, eu nem te recomendo estudar 10 horas por dia. Para você chegar no nível de você esquecer da vida e ficar só estudando, você já tem que estar, o estudo já tem que ser algo consciente na sua mente. Já tem que ser um cara que você já tem o hábito de estudar. Você já entrou naquela fase ali que quando você deixa de estudar, você sente uma culpa. Você sente que está faltando alguma coisa. Não uma culpa no sentido de, eu não sou nada disso, mas uma culpa no sentido de, velho, podia ter estudado hoje. Então eu vou falando isso para você. E aí, muita gente me pergunta, o que eu acho das horas líquidas de estudos? É uma boa métrica? Na minha opinião, assim, eu não gosto. Mas não quer dizer que não funciona. Não quer dizer que você não possa utilizar. O que são horas líquidas de estudos? O cara está estudando, aí passou uma borboleta, aí ele vai pausar o relógio dele, aí ele volta para os estudos, volta o cronômetro. Isso é uma merda. Por quê? Mano, o cara falou que ia estudar 10 horas por dia. Suponhamos, 10 horas por dia. Aí quando ele vai ver de horas líquidas de estudos, deu 30 minutos. O cara olha para aquilo ali e fala assim, eu sou um merda, eu sou um porqueira, eu sou um cara improdutivo. Só que eu vou te falar uma coisa. Agora vamos pensar esse mesmo cara que ficou 10 horas estudando, horas líquidas, tá? Contando as horas líquidas aqui. Ficou 10 horas estudando, porém, deu 30 minutos apenas de estudo líquido. Porém, é o seguinte, cara, esses 30 minutos de horas líquidas dele, brother, ele aprendeu tanto, que, cara, mudou o jogo dele. Tem horas, quem está estudando para concurso público, que é uma coisa que o professor fala, às vezes é 1 minuto de aula, de 2 horas que você estudou o dia inteiro, 1 minuto de aula, sua cabeça fez assim, agora eu entendi. Cara, já valeu. Então não é o tempo que vai determinar se você é aprovado ou não. Qual é a melhor métrica de estudo? A melhor métrica de estudo é os seus acertos e os seus erros. É a quantidade de questões que você resolve. Então por isso você tem que ter uma planilha para poder analisar o quanto que você está errando, o quanto que você está acertando, porque aqui vai mostrar se você está no caminho ou não. É a melhor maneira de você gerenciar os seus estudos. Não que você não possa ter um horário fixo para poder estudar. É importante que você tenha. Vou estudar hoje de 8 horas até tal horas. Eu fazia isso. Por quê? Você tem que ter uma rotina. Mas eu estou falando o seguinte, ficar mensurando detalhe por detalhe, coisas necessárias que não vai te levar a lugar nenhum, para que isso? Não faz sentido. Então, mensure. Eu sou um cara ansioso. Então, por exemplo, ficar estudando horas líquidas de estudo não te prova nada. Não, eu fiquei 10 horas ali vendo no computador. E aí? Assistir vídeo aula diz alguma coisa? Não. Ler diz alguma coisa? Não. Ler não é estudar. Ler não é aprender. Então, às vezes você ficou um dia inteiro estudando, mas foi 10 minutos que resolveu sua vida. É 5 minutos que resolveu sua vida. E às vezes a gente fica buscando isso. Principalmente você que já está estudando para concurso há muito tempo. Algum tempo. Não precisa ter muito tempo. 1, 2 meses, 3 meses, já está estudando aí. Legal, 3 meses, ok. Cara, você já sabe o básico.
Você já sabe até o que eu vou falar aqui. Tanto você já me consome, tanto conteúdo você já consome meu, você já sabe o que eu vou falar aqui. Você sabe até meu jeito. Deve falar sobre isso agora. Ó, agora ele vai falar piadinha. Agora vai falar piadinha sobre isso aqui. Aí beleza. Você já sabe tudo. Tanto você me consome. Só que é o seguinte, velho. Você é o tipo de aluno que está buscando aquele 1 minuto que vai mudar tudo. É aqueles 2 minutos que vai mudar tudo. 3 minutos. Porque, cara, dentro do universo de conteúdo, você já viu a base daquele conteúdo. Você só precisa o refino, aquele detalhinho. E aí, por isso que eu falo com vocês. Para de ficar assistindo vídeo aula e vai fazendo questões. Que é ali nas questões que você vai encontrar esses detalhes que você está buscando. Então, isso é importante. Gente, eu passei do meu tempo. O tempo já está encerrando. Eu deixei algumas dicas para vocês. Espero que tenham gostado. Claro, é só o começo, né? É só o começo. Tem outras coisas para a gente conversar? Tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu vou falar isso na próxima semana. Eu vou fazer uma live para você na próxima semana. Quem sabe eu não faço nessa semana ainda. Vai depender de vocês aí. A gente pode até voltar essa semana para falar sobre esse tema aí, continuar falando sobre mentoria de estudo. Mas eu quero fazer toda semana de forma organizada aqui com vocês para a gente poder trabalhar sobre planejamento de estudos. Começando do zero, o concurso está previsto para esse ano. Tenho chances? Juliana, depende do concurso. Eu vou te falar uma coisa. O concurso de polícia militar, de segurança pública de maneira geral, é o tipo de concurso que em pouco tempo você consegue ser aprovado, tá? Então é um concurso que em 3 meses de preparação, 6 meses de preparação você consegue ser aprovado, tranquilamente, porque tem vários alunos que conseguiram isso. Então é um fato, isso é um fato. Em pouco tempo você consegue ser aprovado nesse tipo de concurso? Consegue, porque o concurso tem muitas vagas, e chama muita gente para as próximas etapas e tudo mais, sua chance ela aumenta muito, muito aí nesse tipo de concurso. Agora, por exemplo, em concursos como TJ, auditor fiscal, INSS, por exemplo, estudei só 3 meses, você aprova. Quais as minhas chances reais de ser aprovado? Cara, dificilmente vai ser aprovado. Se eu pegar do universo de 10 pessoas, talvez uma pessoa vai ser aprovada estudando apenas 3 meses. A realidade é essa. Agora, velho, sendo sincero, concurso de polícia militar, concurso da polícia penal, concurso que tem uma quantidade de vagas legal aí, assim, em pouco tempo de preparação você consegue ser aprovado. Só que, claro, você não vai estudar com o edital aberto, né? Você não vai, era porque o fulano estudou com... Fulano bateu o edital em 30 dias e foi aprovado, né? A filha da vizinha estudou 1 semana e foi aprovado. Você não é a tia da vizinha. Beleza? Você não é a prima da prima, não. Então, isso você tem que ter essa noção. Então, claro, a gente vai se antecipar, mas quais são as minhas reais chances de ser aprovado no concurso que vai sair ainda este ano? Os concursos de segurança pública, as chances são reais. Dá sim para ser aprovado tranquilamente. Dá sim, porque várias pessoas conseguiram e pela quantidade de matérias e tudo mais, dá para você ser aprovado. Tem no Monster aí, tem vários depoimentos que vocês podem olhar isso. Beleza? Gente, eu trabalho com sinceridade, tá? Então, assim, eu não tenho mistério aqui comigo, não. Acabei de comprar o seu preparatório do Monster, bora antes que o edital abra. É isso aí, mano. Abração, tamo juntos. Espero que você goste, tá? Qualquer dúvida também à disposição, pode mandar em relação à minha matéria, enfim, que eu puder ajudar. Estamos juntos aí. Gente, um abração para você. Ia despedir, ó. Muita paz para você. É paz, ó. 3 palavrinhas importantes. Paz com S, tá? Tudo que você vai fazer na sua vida é uma coisa que eu levo pra minha também. Tudo que eu vou fazer, o primeiro passo, cara, é ter paixão. Você tem que se apaixonar por aquilo ali. Você tem que gostar do que você faz. Então, muita gente fala assim, Davi, cara, como é que você consegue fazer tanta coisa? Você abre tantas empresas, dá aula, faz uma série de coisas. Porque eu tenho paixão no que eu faço, cara. Então, aquilo gera minha adrenalina. Então, você quer ser policial militar, principalmente você quer entrar na segurança pública aqui, tenha paixão, tenha vontade de servir, tenha vontade de vestir aquela farda. Se você, Davi, eu acho meio pá, eu quero, mas não quero. Se o seu coração não vibra para aquilo ali, não faça, velho. Não faça. Não faça aí. Não faça aquele concurso. Tem outros concursos melhores, eu te garanto para isso. Então, o primeiro passo é paixão. Só que essa paixão não resolve as coisas. Então, brother, vamos botar mais um elemento aí que é o A. A de o que? É ação. Vamos agir, brother. Tem que agir. Então, é ação. Então, vamos lá, paixão e ação. Então, tem que agir, tem que fazer a coisa acontecer. Só ficar, eu quero ser policial, meu sonho é ser policial militar. Se você não faz nada para isso, não adianta. E por último, cara, o S, ó, de suor. Beleza? O S é suor. Então, tenha paixão aí, ó, ação e, cara, suor. O que é suor? É entrega total. Dê o seu melhor, faça o melhor com aquilo que você tem. Talvez você não tenha todos os recursos do mundo, o material mais perfeito do mundo, mas use o que você tem, que quando você tiver condições melhores, você vai conseguir fazer algo maior ainda. E o Júnior falou assim, vi umas aulas, mas não entendi muita coisa. Sou sincero, é difícil.
Você viu minhas aulas, velho, entendeu? Cara, se assistiu minha aula e não entendeu, eu te aconselho a assistir outro professor, brother. Se eu cheguei lá, pô, tentei te explicar o conteúdo, você não gostou do jeito que esse professor fala, teve uma coisa chamada, isso é importante, empatia, né? Se você não teve empatia, ou se você não gostou da maneira que eu ministrei a aula, ou que você não entendeu a matéria mesmo, né? Talvez pode acontecer isso, eu não consegui te trazer clareza, eu aconselho você a assistir, pô, com outro professor, beleza? Assistir a aula com outro professor para você, assim, ter uma segunda ponto de vista, segunda didática, uma maneira diferente de ensinar. Talvez isso pode ajudar bastante. Fechado? Um abração e tamo juntos. E, cara, simbora mudar de vida. Valeu!